Até onde o atual presidente da República pretende chegar? Como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal vão se posicionar? Como isso arranha ainda mais a já tão arranhada imagem do Brasil? Para entender o que está em jogo neste momento no país, o seu jornal recebe Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT em São Paulo. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite aos telespectadores da TVT. Bom, deputado, para a gente começar então o nosso bate-papo referente a toda essa repercussão de mais um ataque do Bolsonaro, gostaria que você fizesse uma avaliação desse ataque contra o Congresso e o STF. Olha, Ana, é importante alertar a sociedade brasileira que Bolsonaro pretende, ameaça instituir uma ditadura no Brasil. Uma ditadura é exatamente isso. Retirar os direitos sociais, como ele vem retirando, direito trabalhista, direito previdenciário, deixando uma fila enorme de pessoas fora do Bolsa Família, 13 milhões de desempregados, o povo ganhando mal, vivendo mal, sem política social de saúde, de habitação, retirando a chance dos jovens irem para as universidades, né? Mas também a ditadura é o impedimento das instituições funcionarem, do judiciário funcionar livremente, do legislativo funcionar livremente, da imprensa. Numa ditadura, um programa como o seu não estaria no ar, estaria censurado ou fechada a TVT. Portanto, nós temos que alertar ao povo que Bolsonaro namora todo momento com essa hipótese, né? Ele já tomou atitudes muito diretas para cercear jornais de grande circulação, televisões de grande circulação no país. Ele já atacou a jornalista Patrícia Campos de Mello na semana passada, né? Ele já mostrou a versão para os jornalistas. Ele mostra a versão imprensa. E agora começou com o general Heleno chamando um ato contra o Congresso Nacional, dia 15 de março, e com Bolsonaro repassando esta convocação, né? Então, a alerta que nós temos que fazer em primeiro lugar é o povo brasileiro. Tem uma ameaça. E como é que o povo brasileiro pode impedir que isso aconteça? Que nós tenhamos uma outra ditadura no Brasil? Em primeiro lugar, é indo às ruas. Os trabalhadores, as centrais sindicais, os movimentos populares, movimentos de mulheres, LGBTI, indígenas, né? Tem que ir às ruas. E, ao mesmo tempo, os democratas têm que defender as instituições e se unir em torno da democracia para que nós não tenhamos mais um retrocesso no nosso país e que possamos viver os anos de chumbo que o povo perdeu. O Brasil perdeu, eles entregaram a nossa soberania e agora, de novo, isso que o Jair Bolsonaro quer fazer é tirar direitos do povo, entregar a nossa soberania e impedir o povo de se organizar e lutar contra essa ofensiva. Muito fala-se nessa questão de ditadura, embora a gente vê o Brasil hoje praticamente no alto escalão, tendo aí no comando militares, né? Mas não seria uma questão do mercado se impondo, o liberalismo selvagem, além dessa questão da ditadura? É verdade. Na verdade, o liberalismo, o ultraliberalismo, ele não conjuga com democracia. Ele precisa de estados autoritários, porque ele vai retirando direitos, vai atacando todo tipo de conquista da classe trabalhadora, e é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Agora, nós temos uma Constituição, e essa Constituição tem que ser respeitada. Que não acontece. No artigo 85, inciso 2 da Constituição, ele diz o seguinte: atentar contra as instituições democráticas, atentar contra o funcionamento dos poderes do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal, caracteriza crime de responsabilidade. E é bom alertar o presidente da República que ele pode perder o seu cargo, não é? Portanto, na medida em que ele vem de uma maneira enviesada, sorrateira, ameaçar a sociedade brasileira, a sociedade tem que dar o recado para ele: ó, não vem que não tem. Ir para as ruas, impedir mobilização nas ruas, mas também,
se ele concretizar qualquer dessas ameaças, crime de responsabilidade, pedido do seu impedimento, do seu afastamento. Deputado, essas declarações, esses ataques do Bolsonaro acaba sendo uma questão de forma reiterada também uma desconstrução da política. O quanto isso é grave? É gravíssimo, né? Porque ele desconstrói a boa política, ele vem da má política. Ele exerceu mandatos durante 28 anos. E durante esses 28 anos ele aprovou um projeto. Ele usava a verba para se utilizar da prostituição em Brasília, a verba que se paga para moradia. Ele já tinha um apartamento e ele dizia isso, eu uso para essa finalidade. Ele é uma pessoa que sempre professou os maus valores, pessoa que nunca teve boas relações dentro do Congresso Nacional. Então, ele, na verdade, está fazendo a política dos grandes interesses econômicos brasileiros e estrangeiros. Os estrangeiros é que estão comprando petróleo, comprando as empresas de água, comprando a nossa riqueza, as nossas empresas, né? Veja o que aconteceu com a Embraer, que foi vendida, né? Eles estão querendo destruir a Petrobras, destruir os Correios, Dataprev, Casa da Moeda, e vão de maneira acelerada, né? E ele está defendendo os interesses daquele empresariado brasileiro que não gosta de cumprir a CLT, que não gosta de pagar impostos. Se agarra à reforma trabalhista, por exemplo. Que faz dessas contra-reformas retirada de direitos do povo. Então, esse homem é um perigo. E ele é como aquele animal feroz, né? O Doberman, que às vezes, não sei se eu estou sendo justo com o Doberman, né? Mas que, se você não prender, ele vai fazer um estrago. E hoje nós temos que sair às ruas do Brasil para dizer, olha, ditadura nunca mais. Todos os democratas, todos aqueles que querem, independente de colorido partidário, né, devem ir às ruas do Brasil em defesa das instituições democráticas, do seu direito de opinar, do seu direito de votar, do seu direito de decidir, do seu direito de se organizar. É isso que está em perigo hoje com esse cidadão que é um desequilibrado. O que está acontecendo, Ana, no Brasil? A economia está patinando. Ele promete crescer e não cresce. Promete gerar emprego e não gera. Promete dar oportunidade para o povo e não dá, né? E a economia está patinando, 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 e aí ele vem com essas histórias, que é uma maneira dele tirar o foco, mas é uma maneira perigosa, porque ele pode e gostaria e quer ser um ditador. Essa maneira de ele provocar e gerar conflitos, tensão, principalmente agora entre os três poderes, entre a população, você acredita que tem alguém por detrás disso para criar todas essas ações do Bolsonaro? Tem. Essas ações são pensadas, são ações articuladas, são ações previamente planejadas, né? Nem sempre o bom planejamento é o que passa pela cabeça de um cidadão como esse, né? Então ele pode errar no seu planejamento. Na minha opinião, ao falar de ditadura, ele une contra ele um arco muito amplo de forças políticas no Brasil, que estiveram em campos opostos no período passado, mas que se unirão contra esse cidadão. Portanto, eu espero que as pessoas que cultuam a democracia no Brasil, que viram o tão bom que a democracia fez para o país desde o fim da ditadura militar, na redemocratização e nos processos que vieram posteriormente, que ajudaram o povo brasileiro a ter direitos, que nós não percamos isso que é tão caro para o cidadão. E é por isso que hoje nós temos que ir às ruas. Dia 8 de março vai ter a mobilização das mulheres. 8 de março. Nós temos que estar todos juntos lá. Depois, no dia 14, terá uma segunda mobilização e dia 18, uma mobilização da educação. Talvez a da educação seja a maior. Nós façamos um esquenta, 8 e 14 e 18, façamos uma grande manifestação nacional contra
esse verdugo, contra esse projeto de ditador que o Brasil não permitirá que ele assim se transforme. Perfeito. Bom, deputado, obrigado aqui pela sua participação, né? Que a democracia prevaleça e as portas sempre estarão abertas aqui para o seu jornal para você. Muito obrigado, um abraço a todas e todos e estamos juntos para essas mobilizações e nos veremos nas ruas brasileiras. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada pela participação. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.